O livro de João é o último dos evangelhos, isto é, o último que conta a história de Jesus aqui na Terra, citando os seus ensinamentos, milagres, falas e muitas outras coisas. Porém, com alguns fatos inéditos e que não apareceram em nenhum dos anteriores. Então, assista até o final para conhecer mais sobre ele. Lembrando que os acontecimentos escritos serão citados da forma e na ordem que aparecem neste livro. O livro começa descrevendo de forma poética a encarnação de Jesus como homem, e aqui ele é referenciado como o Verbo, isto é, a Palavra de Deus, e também como a luz, exaltando a sua importância. E depois, lemos sobre um homem chamado João Batista, que batizava as pessoas e pregava para multidões a respeito da vinda de Cristo. E um dia, quando ele viu Jesus indo em sua direção, o reconheceu imediatamente como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o homem de quem ele tanto falava. Em seguida, vemos o chamado de 4 discípulos, sendo eles André, Simão Pedro, Filipe e Natanael, também chamado de Bartolomeu. E após isso, o livro descreve o primeiro milagre de Jesus, onde ele estava em um casamento na cidade de Caná, junto com sua mãe e os seus discípulos. Porém, o vinho acabou. Então Cristo foi e ordenou que os serventes despejassem água em grandes recipientes. E, quando o organizador da festa foi provar, o líquido já havia se transformado em vinho, e de ótima qualidade. Na cidade de Jerusalém, Jesus entra no templo e vê várias pessoas fazendo desse local um comércio, vendendo animais e outras coisas, o que profanava o templo de Deus. Então, ele se irrita e expulsa os homens dali com um chicote, para assim purificar o lugar. E outro dia, um renomado fariseu chamado Nicodemos vai até Jesus e começa a lhe fazer várias perguntas, talvez a fim de testá-lo. E assim, os dois têm um grande diálogo onde Cristo explica sua missão e como é possível entrar no reino dos céus. E algum momento depois, ele vai até a terra de Samaria e vê uma mulher pegando água de um poço, pedindo um pouco para ela. E a samaritana se espanta pelo pedido, pois judeus e samaritanos não se davam bem. E ali, eles começam a conversar. Então Jesus mostra para ela os seus dons, ao revelar que sabe que ela já teve 5 maridos e o que tem agora não é dela. A mulher fica curiosa e, após mais alguns diálogos, Cristo diz que é o Messias. E após isso, ela sai espalhando para todos da cidade a respeito dele, com muitos ali passando a crer e querendo ficar perto dele. Após curar o filho de um oficial, vemos a história de um paralítico que há décadas ficava no tanque de Betesda, um local repleto de deficientes que esperavam periodicamente um anjo vir e agitar as águas, e quem entrasse primeiro seria curado. Mas aí, Jesus chega nesse lugar e encontra o paralítico, e assim manda que ele se levante e ande, e no mesmo instante isso acontece. E depois de falar sobre a sua autoridade, o livro cita o momento em que Jesus estava com seus discípulos em uma grande multidão de milhares, mas não havia comida suficiente para todos. Foi então que ele pegou 5 pães e 2 peixes, os únicos alimentos que tinham, e multiplicou-os a ponto de todos comerem fartamente e ainda sobrar bastante. E em seguida, ele vai navegar com seus discípulos quando já estava escuro, e depois de orar, ele vai até o barco andando sobre as águas, o que os assustou inicialmente, mas depois eles ficaram alegres quando viram quem era. Após isso, o livro segue com uma série de ensinamentos de Cristo, suas palavras, discussões com incrédulos, até que chegamos em um momento em que fariseus e escribas, para testá-lo, trazem até ele uma mulher pega em adultério, e segundo a lei, ela deveria ser apedrejada até a morte. Mas eles lhe perguntaram o que tinha a dizer. Então Jesus disse que quem não tivesse nenhum pecado atirasse a primeira pedra. Assim todos ficaram constrangidos e foram indo embora um por um. E no final, ele perdoou a mulher e pediu para que ela não pecasse mais. Depois de mais alguns ensinos e falas de Jesus, ele encontra um cego de nascença. Então cospe na terra, faz uma lama e passa nos olhos do homem, ordenando que ele fosse se limpar no tanque de Siloé. E ao fazer isso, ele é curado e passa a enxergar pela primeira vez. Só que depois,
esse homem é interrogado pelos fariseus e mestres da lei, a fim de saberem mais sobre Jesus para acusá-lo. Cristo fala sobre a cegueira espiritual e diz que ele é a porta para a salvação e também o bom pastor que cuida do seu rebanho. Mas ainda assim, ele é rejeitado por uma multidão e depois recebe a notícia de que seu grande amigo Lázaro estava muito doente. Então vai para a cidade de Betânia, onde ele morava, mas ao chegar lá dias depois, se encontra com as irmãs do homem, Marta e Maria, e recebe a notícia de que ele havia morrido, se entristecendo. Mas em seguida, ele vai até o túmulo onde Lázaro estava, ordena que ele venha para fora e nesse momento, o morto ressuscita e sai do sepulcro. Mas esse ato despertou mais ainda a ira dos mestres da lei, que começaram a planejar a morte de Jesus. Mas ainda na cidade de Betânia, Cristo estava em uma mesa jantando com seus discípulos, Lázaro e suas irmãs. Foi quando uma delas, Maria, pega um frasco de perfume muito caro e derrama sobre os pés de Jesus, ungindo, e depois enxugou com seus cabelos. Mas aí, Judas Iscariotes, o futuro traidor, questiona o ato, mas o mestre defende a atitude da mulher. E depois, Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém, montado em um jumento e sendo saudado pelo povo, assim como o profeta Zacarias disse séculos antes. E após alguns ensinos, ele faz uma ceia de Páscoa com seus 12 discípulos na casa de um homem. Era a última deles juntos. Mas aí vemos um detalhe que não havia citado nos 3 livros anteriores, onde Jesus se levanta da mesa e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E de início, alguns não entendem o propósito disso, mas ele explica que fez isso como forma de ensiná-los a servir uns aos outros. Só que depois, ele indica que há um traidor junto com eles naquela casa e dá um pedaço de pão molhado para Judas, mostrando saber que ele está o traindo. E assim, o homem vai embora, deixando os outros 11 muito confusos. Após esse acontecimento, Jesus dá uma série de ensinos dizendo que ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir para o reino do céu sem ser por meio dele. Em seguida, fala sobre a vinda do Espírito Santo, que chegará na terra após a sua subida para os céus, e várias outras falas importantes. E depois da sua grande oração sacerdotal com Deus, Judas chega com um grupo de soldados. Jesus se identifica e é preso, sendo levado para interrogatório e posteriormente condenado à morte. Mas durante isso, Pedro nega seu envolvimento com o mestre por 3 vezes, com medo do que poderia acontecer, até perceber o que fez e chorar angustiado. Depois Jesus é crucificado e morre dolorosamente, cumprindo seu objetivo de salvar a humanidade através desse sacrifício. Mas 3 dias depois, ele ressuscita e aparece para Maria Madalena e depois para os seus discípulos. Inclusive, um deles, chamado Tomé, não acreditou que era Jesus de fato, até vê-lo pessoalmente e olhar para as marcas dos pregos nas suas mãos, sendo repreendido pela incredulidade. Outro dia, enquanto Pedro, Tomé, Natanael, Tiago, João e mais 2 discípulos foram pescar à noite, não pegaram nada, mas Jesus, estando na praia, ordena que eles joguem a rede do outro lado. Assim, uma enorme quantidade de peixes é pega pelas redes. Foi a segunda pesca milagrosa, e Pedro, ao reconhecer que era Cristo, pula no mar e vai nadando até ele. E depois de ter uma conversa com alguns dos discípulos, o livro termina, juntamente com este vídeo. Espero que vocês tenham aprendido mais sobre a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e tchau!